Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2017. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, que hoje apresentará 4 entrevistados. Logo na abertura eu vou conversar com o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Acre e também coordenador estadual de Defesa Civil, o Coronel Carlos Batista. Depois, no primeiro bloco, eu converso com o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, o professor Cláudio Ezequiel. Na sequência, vamos falar em política com o Valdir França, presidente regional do PSOL. O PSOL se reuniu no final de janeiro em São Paulo, precisamente em Campinas, para fazer uma avaliação das eleições municipais e traçar metas para 2018. O Valdir França vai explicar isso em detalhes. E o programa termina falando em saúde. Eu vou conversar no último bloco com o Dr. Guilherme Pulice. Ele é médico alergista e também diretor do Sindmed, o Sindicato dos Médicos do Acre. E agora, com o apoio da Purifique, do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da Newflex, eu tenho o prazer de conversar com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Carlos Batista, também coordenador estadual da Defesa Civil. Seja bem-vindo, Coronel. Tudo bem? Tudo bem, a gente que agradece aí pela oportunidade de estar aqui presente para ser entrevistado. O senhor exerce 2 missões aí, nada simples, né? Em termos de defesa civil estadual, por exemplo, o senhor tem que atuar aqui e comandar também as ações no interior. Exatamente, né? E tem uma particularidade em relação a esse ano de 2017, nós tivemos aí a mudança de vários prefeitos no interior do estado, e aí a gente teve, desde o final do ano passado, isso foi uma determinação até do nosso governador João Viana, que nós iniciássemos já ações para preparar esses municípios, esses novos prefeitos, novos gestores, no enfrentamento de desastres naturais. Nós fizemos no ano passado 2 reuniões, uma envolvendo os órgãos estaduais que compõem a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais, com o objetivo de que cada um, dentro da sua esfera de atribuição, iniciasse já ações, já pensando em possíveis inundações em 2017. E ocorreu também uma outra reunião, essa reunião foi na AMAC, envolvendo os novos prefeitos, novos gestores, onde a gente teve a oportunidade lá de conversar com os mesmos, orientando da importância de uma defesa civil no município estruturada, né, operacionalizada, para o enfrentamento desses eventos adversos. Ou seja, o bom desempenho, ou seja, a boa vontade dos prefeitos vai simplificar, em parte, o seu trabalho. Exatamente. O desastre, ele ocorre no município, então cabe ao gestor municipal dar a primeira resposta, né, dar assistência às famílias atingidas por esses eventos, ou seja, dar o suporte mínimo. Em seguida, entra o Estado, né, o governo federal, com ajuda complementar, para assistir da melhor forma, né, minimizar aí os danos e prejuízos causados à população dessas áreas. Estamos praticamente no meio do mês de fevereiro, né? Pelas previsões que vocês têm aí, doutor, e pelo comportamento normal do Rio Acre, ainda há possibilidade de uma enchente aqui? Sempre há, né? Esse período chuvoso, ele inicia no mês de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, até a segunda quinzena. Nós temos inundações na primeira quinzena do mês de abril, aqui na capital. A maior quantidade de inundações, elas ocorrem nos meses de fevereiro e março, isso em todos os municípios banhados por rio. E as previsões, né, aí de consenso, né, dos órgãos de previsão, elas mostram que para o leste do estado a gente vai ter chuva dentro da normalidade, né, mas para a região oeste vai ser chuvas, precipitações pluviométricas dentro da média e em alguns lugares acima da média, né? Então, isso já foi orientado para os coordenadores municipais daquela regional, que continuasse na estruturação das suas coordenadorias municipais de defesa civil, porque uma defesa civil, ela bem estruturada, né, isso diminui os danos e prejuízos causados a essas populações, como também o custeio do município para o enfrentamento desses eventos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, hoje o Rio Acre tem mais água ou menos?
O nível está mais baixo ou mais alto? Ele está quase igual ao ano passado, né? Com uma leve cotas um pouco acima, né? O ano passado nós tivemos cotas bastante baixas nesse período, foi poucas chuvas, né? Precipitações nesses meses, tanto que não ocorreu nenhum momento aqui em Rio Branco a cota do Rio Acre superou a cota de transbordamento, né? Então, mas para esse ano não está descartado, né, a possibilidade de uma inundação. E a Defesa Civil do Estado, assim como a Defesa Civil do município, aqui em Rio Branco, a Defesa Civil ela é muito bem estruturada, muito bem organizada, né, com todos os órgãos setoriais do município, e isso faz com que, no momento que o nível esteja subindo, né, o coordenador municipal aciona todas essas secretarias que já sabem o que fazer, né, como proceder aí para dar a melhor assistência a essas famílias que estão inundadas. Qual é a cota de transbordamento do Acre, do Rio Acre? A cota de transbordamento aqui em Rio Branco ela é de 14 metros. Isso ainda não é a cota de alerta? A cota de alerta é 13,50. Mas assim, as famílias, depois que foi retirada várias famílias pelo governo do estado, colocado na Cidade do Povo, né, em outros conjuntos habitacionais. Esse número subiu um pouco, né? Exatamente. Antes, na cota de 14 metros, nós já retirávamos várias famílias. Agora... Depois desse projeto, né, retirar dessas famílias, diminuiu bastante. Ele tem que ter uma cota aproximada dos 15 para a gente começar a iniciar a tirar famílias. Muita gente morou no leito do rio, né? Nem nas margens do rio, era no leito do rio. Exatamente. Vou até uma pergunta que alguém me fez em relação lá ao Cruzeiro do Sul, porque a última inundação histórica, ela tinha ocorrido em 1995, fevereiro de 1995, quando chegou a cota de 14,18 lá em Cruzeiro do Sul. Hoje chegou a quanto? A cota, ela chegou a 14,24, né, 6 centímetros superior à anterior, só que os danos e prejuízos foram maiores, né, tendo em vista que essas áreas de risco, elas estão mais povoadas do que em 1995. Ou seja, lá aconteceu um fenômeno inverso daqui. Hoje tem menos, nós em Rio Branco temos menos gente morando... nas áreas de risco. E lá em Cruzeiro do Sul, mais gente agora. Aqui teve esse programa do governo federal, junto com, na época, né, com o governo do estado do Acre, a Cidade do Povo, e outros empreendimentos habitacionais, onde foram retiradas várias famílias. Isso. Então, isso faz com que, no caso de inundações, a quantidade de famílias retiradas seja bem menor, até a cota dos 15, 30. E nos outros municípios, como é que estão? Falando da regional do Juruá, né, que a quantidade de precipitações nesses últimos dias ocorreram mais naquela regional, nós tivemos problemas também em Rodrigues Alves, em Manso Lima, né, em Tarauacá. Em Tarauacá, nós, junto com a Defesa Civil do município, nós retiramos 21 famílias, né, essas famílias foram colocadas em abrigo público e uma ficou desalojada. Lá a situação já está em situação de normalidade, lá a cota de transbordamento ela é 9,50, é uma cota muito baixa, e qualquer precipitação acima de 100 milímetros na bacia, ela já traz uma grande preocupação de ocorrer uma inundação naquele município. Mas no momento a cota lá está 6,40, muito abaixo da cota de transbordamento, da cota de alerta que é 8,50, as famílias todas já retornaram para suas casas e lá está na situação de normalidade, né, no momento. Em Rodrigues Alves, né, foram afetadas várias comunidades, ribeirinhos, né, e algumas comunidades também foram afetadas no município de Manso Lima. Mas já estão sendo tomadas todas as providências no sentido de passar as informações no sistema da Defesa Civil Nacional para que recursos complementares possam vir para o município, assim como está vindo para Cruzeiro do Sul e Tarauacá, para dar assistência a essas famílias atingidas. Coronel, a gente percebe claramente que tem algumas regiões de Rio Branco que sofrem com aquelas alagações ou alagamentos repentinos da chuva, não é? Isso ocorre com mais frequência devido boa parte das ruas está impermeável, ou seja, tem asfalto, tem algum tipo de benfeitoria? Na verdade, assim, a pavimentação, muitas vezes pessoas não vamos dizer assim, cumprem a legislação no sentido de, às vezes, faz uma construção e pavimenta todo o quintal, isso faz com que a água não infiltre. Mas a maioria dos problemas eles são causados por entupimento da rede, né? E às vezes joga lixo, o morador joga lixo. Nós tivemos um problema que ocorreu lá na Sobral, lá no final da Sobral, alguns anos atrás, e o entupimento do bueiro era por uma tampa de uma geladeira. Então, a tampa da geladeira entupiu o bueiro
e inundou toda uma área, né? Isso, 2 horas da manhã, nós estávamos lá com toda uma equipe do Corpo de Bombeiros para retirar essas famílias. Então, o motivo foi só uma tampa de geladeira jogada em local que não deveria. É muito, muito complicado isso. E com relação às ações aqui em Rio Branco, como é que estão? A Defesa Civil do Estado mantém um relacionamento muito próximo da Defesa Civil Municipal? Como é que é? Na verdade, assim, a Defesa Civil Estadual ela mantém um relacionamento próximo com todas as defesas civis, né? Esse ano nós tivemos a preocupação de entrar em contato com todos os prefeitos, orientando que os mesmos nomeassem um novo coordenador, para que esse novo coordenador pudesse se inteirar do mapeamento das áreas de risco do município, para a elaboração dos seus planos de contingências, que, tendo um plano de contingência, ocorreu a inundação, facilita toda a ação de assistência, toda a ação de resposta. Aqui em Rio Branco, a Defesa Civil de Rio Branco ela é muito bem estruturada, né? Ela é uma Defesa Civil que serve de modelo para todo o país, inclusive elogiada pelos próprios integrantes da Defesa Civil Nacional. Nós temos um coordenador à frente, o Coronel Jorge, altamente capacitado, né? Instrutor internacional de Defesa Civil, e nesse período ele reúne todos os órgãos setoriais da Prefeitura, ou seja, todas as secretarias, passa as devidas orientações, que isso tudo facilita as ações de assistência e resposta. Muito bem. Com relação a um outro problema, o que mais preocupa a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros? O período de alagamento ou o outro período oposto, das secas e os incêndios, os focos de incêndios? Ambos são preocupantes, né? O período das queimadas, ela atinge grandes áreas, né, do meio ambiente, né? Os danos ambientais são muito grandes, mas também afeta danos humanos em relação à saúde. Nas inundações, são áreas mais localizadas geograficamente, então o socorro, a assistência, ela se direciona para essas áreas para fazer o atendimento. Os incêndios florestais é muito disperso em todo o estado, dificulta as ações, né, de resposta. Então, para isso, a gente trabalha com os órgãos ambientais de forma muito forte, nas orientações, na prevenção, nas alternativas do uso do fogo. Mas ambas trazem grandes dificuldades, né, no combate, porque nós trabalhamos nas inundações, principalmente com famílias, né, que foram atingidas, né, que estão ali tendo danos, prejuízos nos seus bens. Mas assim, com uma organização bem forte, né, das estruturas de governo, e aí eu estou falando dos 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, como ocorreu lá em Cruzeiro do Sul, onde o governo do estado nos determinou que o coordenador estadual de defesa fosse até lá. Nós fomos com uma grande equipe do governo do estado, né, DEPAS, a CEAPROF, a CEDENS, e lá com outros que já se encontravam lá, como o Corpo de Bombeiros, DERACRE. Nós demos todo o apoio necessário à Prefeitura lá de Cruzeiro do Sul, e isso facilitou as ações de respostas, o contato com a Defesa Civil Nacional, para que toda aquela burocracia, né, a tramitação de documentos fosse resolvida em tempo hábil, e assim ocorreu. Nos próximos dias, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deve estar recebendo os recursos complementares do governo federal para continuar as ações ali de assistência às famílias que estão em abrigo, né, e aquelas que foram atingidas e desalojadas, que vão voltar também para suas residências assim que o nível do rio Juruá voltar à sua queda normal. Legal. Esse é um outro motivo, um momento de preocupação, a volta para casa. Exatamente. Então, esse momento da desmobilização, do retorno das famílias para cá, tem que acompanhar com todo um trabalho aí. Isso aí, com certeza, novas reuniões ocorrerão na sala de situação lá em Cruzeiro do Sul, né, envolvendo os órgãos dos 3 níveis de governo, no sentido de assistir essas famílias no retorno, né, desinfestação das áreas atingidas, né, com orientação em relação à saúde para essas famílias, evitando assim acidentes, e uma preocupação também com o retorno dos pertences dessas famílias para essas casas, que sempre causam certo transtorno ali na movimentação. Então, são vários cuidados que tem que ter, né, preocupações para a gente minimizar aí os danos causados a essa população atingida. O governo do Estado, para encerrar a nossa entrevista, coronel, o governo do Estado, ao elaborar o projeto de lei orçamentária para este ano, fez alguns ajustes. Quando a gente fala ajuste, a gente fala em cortes. O Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil do Estado entraram nessa também?
Não, nós temos, o Corpo de Bombeiros trabalha com, nós temos 2 fundos, né? O Fundesbom e temos um outro convênio, que é o convênio da Infraero, que são os recursos que a gente tem para gerir toda a instituição. Hoje a Defesa Civil, né, ela se encontra dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros. Entendi. E facilita as atuações de assistência e de resposta. Muito bem. Conversei aqui com o Coronel Carlos Batista, ele é subcomandante do Corpo de Bombeiros e também coordenador estadual da Defesa Civil. Foi um prazer, Coronel. Sucesso para o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estamos à disposição. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o professor Cláudio Ezequiel, secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Até já.